boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão assistir esse vídeo. A paz do Senhor. Que Deus abençoe. Boa noite. Dormi bem, graças a Deus. Acordei bem. Minha esposa hoje vai ao médico. Fazer uma avaliação passando por uma cirurgia. Peço que os irmãos estejam orando por ela. Dona Emília. Talvez vai ter que fazer cirurgia nos 2 joelhos. Vai ser um depois que um sará que faz o outro, eu creio, não sei. Eu acho ruim que eu não posso acompanhar. Primeiro na cirurgia por causa da idade, né? E também pelo meu estado, né? Eu dependo das pessoas também. Quando a última vez que eu fiquei internado no CRE, no Hugo também, foi trabalho para ela ficar por causa da idade dela. Eu tenho 72, ela é 5 anos mais nova que eu. 4 anos mais nova que eu. Ela está com 68. Então deu trabalho para ela ficar, né? Depois que ela falou que não tinha ninguém, explicou a situação, eles fecharam. Ela ficou lá no CRE, ela ficou 8 dias. Toda internação minha foram 3, ela ficou 8 dias. As mais recentes, né? Mas eles não aceitam por causa da idade. Eu nem me proponho porque, não pela idade, porque eu também dependo das pessoas. A pessoa fica lá, eu estou com uma convalescente, tem que ir no banheiro, pedir uma enfermeira para olhar no banheiro, não vai dar certo, né? Vamos gravar o vídeo, vamos deixar de namoro. A vida é boa, Deus está conosco, Deus tem nos abençoado, tem nos dado força, tem preparado tudo. Vamos começar assim. Pai, estou aqui na tua presença, Pai. Agradecendo por mais um dia, pela família, pelo alimento, pela cama que eu repouso, pelo teto me qual, pelo som que eu fico, pelo sol que brilha. Agradecendo por essa família abençoada das redes sociais. Peço ao Senhor que os abençoe e dê força. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por pensamento, obra e ignorância. Que eu fiz que eu possa ir desagradável ao Senhor, perdoa. Sou falho, sou pecador. Perdoa da minha casa, perdoa meu Pai interno. Que com a nossa falha temos que ter. Fala conosco, Pai, hoje no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Também no livro de Jó, capítulo 29. Seja para exaltação, para consolo, para edificação. Seja feita a vontade do Senhor em nome. O teu Espírito tem a palavra não colocando. Amém e amém. Irmãos, o profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 2 diz assim: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Salvação terá debaixo das suas asas, e sairá e crescerão. Saireis e crescerão como rebanho de cevadura. Deus mostrando, falando conosco através do profeta. Para nós que tememos ao nome dele, que reverenciamos, que praticamos a sua justiça, ou procuramos praticar, que perdoamos, que amamos, nós que obedecemos, sobre nós nascerá o sol da justiça. O sol, esse sol que brilha, o sol que não queima, que não sapenta. Salvação trará debaixo das suas asas. Debaixo das asas do Senhor do Altíssimo, nós temos salvação. É Ele que nos guarda, Ele que nos protege. E sairemos como bezerro do cevadouro. Bezerro, quando sai do cevadouro, né? Ali fica barriguinha cheia, sede, saciado da sede. Ele sai alegre, pulando, né? Saltitando. Assim, a promessa de Deus para mim e para você, que estamos aqui sobre essa terra. Essa é uma promessa.
que Deus fez para todos nós que estamos aqui, que tememos, que obedecemos, que praticamos o que Deus tem ordenado. Com nossas falhas só falhamos, mas Ele conhece. Essa é a palavra do profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Vamos agora para o livro de Jó, no capítulo 29. Lamentação de Jó, lembrando seu primeiro estado. Irmão, não é bom, mas nós vemos aqui um homem que foi justificado por Deus, um homem justo, temente a Deus sincero. Ele lamentou da miséria que ele caiu, ele lamentou, lembrando do que ele era antes. É uma coisa que ninguém pode apagar da nossa memória, que nós não podemos. Mas devemos sempre esquecer que o que nós estamos vivendo hoje é o que importa para nós, é um propósito de Deus na nossa vida. Jó estava vivendo o propósito de Deus. Ele não sabia por quê, não sabia como, não estava entendendo. Então, quando veio aquelas pessoas que às vezes dizem que veio para consolar, mas começa a tirar pedra, começa a julgar, aí a gente lembra como foi no tempo passado. Jó, nós vimos no capítulo anterior, ele lembra quando ele ensinava as pessoas, quando as pessoas pediam conselho, quando os jovens reverenciavam, quando calava a boca para ouvir falar. Ele lembra. Nós vimos no capítulo anterior que, parece que é no 27, se eu não me engano, ele lembrou disso tudo, dessas coisas todas. Agora, no capítulo 29, ele lamenta, lembrando do que ele era, como era bom, né? Alegre. Aí ele não quer, eu procuro apagar da minha mente, mas sempre vem a memória. O que eu era nos tempos passados. Eu ia onde eu queria, mas nós vemos Jesus falar para Pedro, quando você for velho, tomarão você pela mão e você levará você onde você não quer ir. Não é o caso, né? Meu. Mas aqui, eu lembro como eu era. A gente fica triste? Não. Eu me lembro, eu me alegro, porque é uma lembrança boa do que foi. Entristece o que eu estou hoje. Às vezes eu fico triste, mas não assim para lamentar, para chorar, para fazer as pessoas ficarem tristes, não. É eu e eu mesmo, eu e Deus. Eu me lembro, ainda antes de ontem, de uma noite dessa, eu me lembro, já na madrugada, que eu não dormia à noite, eu não sonhei, eu trabalhando na última empresa, fazendo aquele serviço. Como é bom, irmão. Hoje eu não falo, quando eu recordo, fico alegre, acordo alegre. Foi como foi bom nesse tempo. Mas não falo que esse tempo é ruim. Porque Deus me conservou, Deus me protegeu e estou com vida. A lembrança boa veio. Ontem também, meu irmão conversando aqui, eu lembrando, eu tenho saudade. Quando eu pegava minha filha, a terceira filha, ela teve um desmaio, e nessa época eu não tinha condição, e aqui era meio deserto ainda. Tinha um posto de saúde, eu peguei ela, levei nos braços, até o postinho. Chegou lá, o médico perguntou, ela tem namorado? Eu falei, não, não está grávida não. E perguntou, a resposta era minha.
Aí a minha filha mais velha estava com a gente, falou, não, ela não tem não. Aí ele balançou a cabeça e falei, ó doutor, você não está dando conta, você não está sabendo descobrir o que é, pode dar licença, eu vou tirar ela. Peguei a da maca, levei no Hugo, com a dificuldade para chegar lá. Então é coisa que a gente fez, eu fui errado, talvez, mas eu vi que aquele médico não tinha condição de medicar. Eu levei no Hugo, ela ficou internada lá 5 dias, pneumonia. E o médico já estava querendo engravidar minha filha. Então são coisas que a gente tem que ter sabedoria também. Saber a idade da pessoa, né? O tempo. Então eu lembro disso tudo. E isso é a mente, outra hora que meu irmão estava contando uma história que passou na nossa família. Eu e ele era pré-adolescente ainda. Onde ele pegou meu irmão, andou mais de 40, mais de 20, mais de 30 quilômetros, com ele a pé. Levou no hospital, que era o mais próximo, não atendeu. Levou no hospital das longe. Você que mora em Goiânia, talvez escuta. A gente morava no setor Bueno. O hospital das clínicas era no setor universitário. Ele pegou meu irmão, levou nas costas. Meu irmão mais novo tinha 11 anos. Esse irmão, que levou, ele devia ter uns 16, 15, 16. Então são memórias, pô. Ele me lembrando, eu lembro disso tudo. Aí eu vejo a memória, essa passagem da minha filha. Como é bom. Deus nos conservar com vida e trazer essas lembranças boas, né? Não me lamento não lamento que Deus me abençoou. Ele não faltou salário, não faltou alimento. Eu agradeço tanto a Deus que eu sou tão abençoado, minha família, que nunca faltou. Quando, no começo do meu acidente, até sair a aposentadoria, os primeiros meses, a empresa não acerta, o primeiro salário veio, depois ele fica retido até sair o auxílio. Começou a fraquejar. Uma certa, meus colegas lá da empresa que estava mandou dinheiro para mim sem eu pedir. Não foi pouco. Na época foi muito. Juntou a empresa todinha. Não pedi, não. Da minha surpresa foi quando chegou 3 colegas. Falou, isso aqui foi o Mauro que mandou para você. Eu já sabia como era, eu sabia como era que a empresa procedia. O que me alegrou, eu estava precisando. E além de tudo, cada um trouxe uma cesta básica que a empresa dava. São 3 cestas básicas. Fartura, né? Aí, nos meses seguintes, eles ainda trouxeram alguns meses. Aí eu igreja, a Assembleia de Deus, aqui perto da minha casa, trazia todo mês. Chegou um tempo que eu falei para os irmãos da igreja, irmão, não precisa trazer não, já tem demais, já tá sobrando. Aí o pastor falou, não, nós já trouxemos essa aqui, então fica com ela. Se tiver uma pessoa mais necessitada, pode entregar. O que tem? Deus tem abençoado. E ele deixou. Falei, olha, mamãe, não precisa trazer mais não. Se precisar, minha esposa fala. Mas graças a Deus não precisou. Mas os colegas ainda trouxeram mais uma quantidade de dinheiro. E continuou trazendo uma cesta, 2. Sobrou, irmão, sobrou. É a alegria que nós temos de saber o tanto que Deus nos abençoe. Nos abençoa. E tudo isso faz parte, sabe de quê? Da mensagem do capítulo 3, versículo 10 e 11 do profeta Malaquias. Eu sou sincero no dízimo, da oferta.
eu tive sinceridade. Eu tive sinceridade no congregar. Hoje eu não tenho mais. Mas eu sou sincero também. Na igreja, no meu dia, no meu pé, congregar, procuro não faltar. Então tudo isso são bênçãos que Deus me dá força. Aí eu me entristeço quando eu vejo que eu estou, não. Eu fico triste, porque às vezes as pessoas, elas não têm condição de me ajudar, de andar comigo na caminhada, fazer o exercício, não é na hora, às vezes passa da hora. Aí eu me lembro como era antes. Mas não me entristeço por isso, não. Eu agradeço pela esposa que Deus me deu, os netos. Eu tenho um neto aqui, Daniel. Eu creio que tem 13 a 14 anos. Tem um Amparo, 10 anos. Que está sempre por perto. Chega da escola, vem para cá. Eu me alegro pelo tanto que Deus me abençoou. Me abençoa. Então, eu lamento por eu não sei como era antes. Não dá trabalho às pessoas. Mas agradeço, me alegro pelo que Deus fez na minha vida. O melhor que quem fala. E prosseguindo igual a sua palavra diz: ah, que me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando ao invés de resplandecer a sua cadeira sobre a minha cabeça, a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas, como era no dia da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Aqui nós vemos que uma coisa, eu creio que ele não falou certo. Quando o Todo-Poderoso estava sobre a minha tenda. Deus nunca afasta ninguém. Ele não afastou de Jó. Mas ele lembra quando era bom, os meninos, os filhos dele ao redor dele, as pessoas pedindo conselho. Isso é bom, mas não é causa de tristeza. É lembrar do passado com alegria. Quando levava os meus passos em manteiga e da rocha me corria ribeiro de azeite. Quando eu saía para a porta da cidade, da praça fazia preparar minha cadeira. Os moços me viam, se escondiam, os idosos levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz do chefe respondia e a sua língua se pegava ao seu paladar. Os grandes reverenciavam Jó, tanto que Deus honrou Jó. Deus, Ele quer me honrar, Ele quer te honrar. Só que devemos fazer isso aqui, ó. Mas para vós que temeis o meu nome, sairá o sol da justiça, salvação estará sobre as suas asas, e sairei e crescerão como bezerro cevador. Deus quer te abençoar, Deus te abençoe desse jeito. Mas é necessário reverenciar, obedecer, bom dia, praticar, para que nós tenhamos lembranças boas do nosso passado, mesmo que o nosso estado não seja, o meu não é igual era antes, mas eu me alegro por Deus me trazer até aqui. Uma certa feita, o irmão meu falou: Jorge, você perdeu tudo. Eu falei: não, eu tenho vida, estou vivo, não perdi tudo. Agora, irmão, como eu falei, eu tenho vida, eu ainda tenho tudo. Esforçar para nós não perder também a vida, a alma, vigiar, orar, caminhar com Deus, deixar as coisas desse mundo, as maldades, e nós teremos muito que nos alegrar, até quando Cristo venha para nos buscar. Nós sabemos que Ele vai vir.
Então, essa é a mensagem do livro de Jó, no capítulo 29. Vamos orar? Pai, obrigado por mais um dia, mais uma semana que está chegando ao seu final. Obrigado por cada vida que está junto comigo. Abençoa, supra a necessidade, apazigua as tempestades, traça do lado do teu filho, da força. Pai, o Senhor é Deus que abre porta onde não tem porta. O Senhor tem a chave que abre qualquer porta. O Senhor que guerreia a nossa guerra. O Senhor é Deus que é restaurador, que restaura lares, restaura a vida. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso. O Senhor é amor. O Senhor pode todas as coisas. Porque tudo está nas mãos do Senhor. Eu peço ao Senhor, Pai, atenta, Pai, a oração de cada um dos teus filhos, que nessa hora está orando junto comigo. Que o Senhor nos abençoe e nos dá força. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a última profecia da vida está para se cumprir. Jesus Cristo voltará. Ele está voltando. Cada segundo, cada dia que está mais próximo a vida dele para mim e para você. Vamos vigiar para que nós não percamos nosso coroa. Jesus te ama, eu também te amo, porque na paciência de Cristo. Um abraço, irmão Jó, e uma ótima sexta-feira.